Malaquias 4, amém, aleluia, verso 1. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Para vós, porém, aleluia, olha que bonito, irmão. Para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos aqui edificados, exortados, consolados, curados, libertos, crendo mais, temendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós estamos estudando, a grandeza do Senhor Jesus. O Senhor é grande, maravilhoso, santo. Se não fosse o Senhor, a gente não estava aqui, Não teria, nada faria sentido. Engraçado, a gente tantos anos de igreja, rapaz, assim, na igreja e tal. Nunca nada foi em vão. Sei lá se a gente vai ficando mais velho, sei lá o que acontece. Rapaz, parece que é Jesus, irmão, o negócio. Não adianta. Pode virar para cá, pode correr para lá. Olha, se não fosse Jesus, ele estava perdido, viu? Se não fosse o Senhor, irmão, que coisa linda o Senhor veio fazer por nós. Se ele não se prontifica, se ele não se faz carne, se ele não vem, já era, irmão, já era. Pensa para você ver, olha, irmão, olha aqui, todos pecaram. E afastados estão da presença de Deus. Todos pecaram. Ué, mas são justificados. Olha isso aí, que coisa linda. Gratuitamente, pela sua graça. Ele fez isso, irmãos. Ele propôs no coração. Romanos 5 fala que nós éramos inimigos, ele morreu por nós. Ó, nós temos aqui, mais velho aqui, Frederico, quase 70 anos aí. Não, tem mais, Frederico. Eu errei aqui, Fred. De homem é. Você pensa bem, irmão. Olha aqui, vamos supor que tem alguém de 100 anos aqui. 100 anos. Não, pode juntar nós tudo aqui. Juntar nós aqui dá, sei lá, 1000 anos aí, sei lá. Tem 20 aqui, 50, deve dar uns 1000 anos aí. Ó, junta nós aqui. Juntasse. Olha que todos nós aqui não tem 100 anos, 100 anos para cá. Pegar 100 anos para cá, quantas pessoas viveram de 100 anos para cá? De 100 anos para cá, 1922 para cá. Se pegar mais 100, 1822, 1722, 1500, mil anos para cá. Agora Jesus morreu, aqui fala que humanamente falando, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Olha o poder que tem o Senhor Jesus, o sangue vertido na cruz. Ele tem o sangue de Jesus, irmão, olha que poder que tem de remir os pecados antes e depois. A Bíblia fala lá, no livro de Hebreus, que o sangue de Abel, o Senhor falou lá, que o sangue de Abel inocente morreu e o sangue de Abel falava. Aí ele fala muito mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ele expiou os pecados antes e os pecados depois. Que poder que tem esse sangue. A gente não tem nem explicação. Tinha que levar o cordeirinho lá, o cordeiro morrer inocente, puro por uma pessoa, o cordeiro. Depois tem que trazer de novo o cordeiro. Depois tem que trazer de novo. E o cordeiro,
O touro e bode, Hebreus fala, touro e bode não expia pecado, era só para cobrir, só para empurrar para frente, para dar uma empurradinha para frente. Empurrou para frente, quando Jesus veio, pá, resolveu tudo. Foi uma morte só, um sacrifício só. Perfeito. Né? Então, o sangue inocente também tem um poder muito grande. Né? O Senhor Jesus, o verbo se fez carne. Então, tudo na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, irmão, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor, né? Vou estar no velório hoje, lá tá falando pro irmão. Você vê ali o rapaz, aí, uma semana tá bom, depois você vê o cara lá, morto. Né? A gente que tá mais velho, assim, a gente fica olhando assim, né? Não fala, mas aqui dentro pensa. Onde esse cara tá agora, hein? Onde que ele tá? Nós estamos aqui, ó, e ele, onde que ele tá agora? Ele está em algum lugar. Ele está em algum lugar. Se entregou para o Senhor, glória a Deus. Então é muito sério, porque a gente vai ficar mais tempo do lado do que aqui. 100 anos aqui. E o resto tudo lá. A eternidade para o outro lado. Então, olha bem o que Jesus veio. Ainda que a gente não tenha resposta para tudo, mas Jesus veio resolver essa pedreira na nossa vida. Jesus veio resolver essa parada. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagens. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa linda, irmão. Quem comer de mim, eu ressuscitarei no último dia. Que maravilha. O bicho tem um lado ruim da coisa, né? O pecado é uma coisa muito ruim, rapaz. Muito ruim, nossa. Nós não temos noção do estrago e do que é isso. Nós não temos noção. Mas glória a Deus, é isso que a gente está falando então nos nossos estudos, sobre a grandeza de Jesus. O que o Senhor fez por nós é maravilhoso, um plano maravilhoso. E eu fiquei pensando também assim, né? Lá em Gálatas, no capítulo 4, em Gálatas capítulo 4, tem algumas coisas que a gente não explica, irmão. A gente vai ler e a gente deixa no ar e devagarzinho o Senhor vai dando revelação, o Senhor vai mostrando uma hora ou outra. Mas olha que esse Gálatas 4, verso 1, 2, 3, 4. Ó, Gálatas capítulo 4, verso 1. Está escrito assim, ó. Digo que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe o que ele está falando aqui? No verso 1, todo o tempo que o herdeiro é menino, ele é igual um escravo. Aí ele fala, verso 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. A gente estava debaixo da lei, reduzido à servidão. Mas no verso 4 ele fala, vindo porém à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Sabe o que está querendo dizer o verso 4? Está querendo dizer o seguinte, vindo o tempo certo. Esse que é o verso 4. Vindo o momento certo, Deus enviou Jesus. Sabe por quê? Eu não sei se já passou na sua cabeça. Por que Jesus não veio antes? Ou por que ele não podia ter vindo depois? Por que ele veio exatamente naquele momento, daquele jeito lá? É porque ele está falando, é o tempo certo. Foi o momento certo de Deus. Vindo a plenitude dos tempos. Quer dizer, vindo o momento certo. A hora exata. No ponto certo, Jesus veio. Então, o que nós estamos estudando hoje? Estaremos estudando hoje. Nós estamos falando sobre o que tem entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. O que isso tem a ver com tudo que o senhor falou aí? Então, rapaz, 400 anos de um aparente silêncio profético. E tanta coisa aconteceu, Império Persa, grego, Macabeus e tal.
Herodes e Jesus nasceu. Debaixo de um domínio cultural grego e um domínio político-social romano. Olha que coisa! Debaixo de uma organização religiosa judaica, com fariseus, saduceus, essênios, zelotes, com os deuses gregos, deuses romanos. Então, a plenitude dos tempos, momento certo. Nós não entendemos, mas para Deus foi o momento certo. Amém? Aleluia? Então, meus queridos, nós estamos aí, período interbíblico. Período interbíblico. O que aconteceu entre o último capítulo de Malaquias e a chegada de João Batista? Porque você leu que nós lemos em Malaquias 4? Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Elias ali é o João Batista. Já falamos um dia desse aí. O Elias é o João Batista. O João Batista, o Elias encarnou no João Batista. O que vocês acham? Sim ou não? João Batista é a reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias. Sim ou não? Não, claro que não. Claro que não. E por N motivos, né? O irmão falou no ar, acho que foi semana passada ou retrasado. Bom, uma coisa, eu escutei um irmão falando aí. Eu falei assim, aquilo ali que o irmão falou, ele nem viu que ele nem ouviu o que eu ouvi ele falar. Mas ele falou assim, aquilo que o irmão falou lá, eu não falei no púlpito e aquilo ali já mata tudo também. Eu escutei um irmão, não sei quem que falou assim, primeiro que Elias nem morreu, então não tinha como reencarnar. Eu falei, já acabou, isso aí já matou tudo. Se ele não morreu, como é que vai reencarnar? Reencarna quem morreu. Ué. Na doutrina espírita, hinduísta, budista, reencarna quem morreu. Se Elias foi levado... mas ele pode ter morrido no ar. Bom, isso também a Bíblia não fala, não sei. Ele não fala que ele morreu no ar, fala que ele foi levado. Né? Então... Mas vamos lá. Período interbíblico. Olha lá. Malaquias até Jesus, João Batista, em torno de 400 anos a 450, depende, varia, em torno disso aí. O período interbíblico, nós já estudamos, silêncio frequentemente é empregado para descrever o período entre os últimos eventos do Antigo Testamento e o começo dos acontecimentos do Novo Testamento. Embora nenhum profeta inspirado se tivesse erguido em Israel durante aquele período e o Antigo Testamento estivesse completo aos olhos dos judeus, certos acontecimentos ocorreram que deram ao judaísmo posterior sua ideologia própria e providencialmente prepararam o caminho para a vinda de Cristo e a proclamação do seu evangelho. Então lembra bem, o judaísmo era a religião do povo judeu. O judaísmo tem como base o livro, a Torá. A Torá. A Torá, ela é, a Torá hebraica, ela tem os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, a Torá dos hebreus é igual aos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Como que é a Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica é chamada de Tanakh. Na verdade é TNK, é que a gente coloca as vogais para poder falar. Tanakh. O Tanakh, o T, ele é um acróstico. É o T da Torá, o N de Neviim e o Q de Ketuvim. Então o T, Tanakh, TNK. O T é de Torá, o N, Neviim, e o K de Ketuvim. Então, são os 5 primeiros livros, depois os profetas, e depois as narrativas, os históricos, com os poéticos. Então, o Tanakh. A nossa Bíblia tem, no Antigo Testamento, 39 livros. E a Bíblia, o Tanakh tem 24.
Mas os 24, tudo que tem nos 24, os 24 do Tanakh é a mesma coisa dos 39 nossos. É que lá está reduzido a quantidade, mas o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, você pega lá 1º e 2º Samuel, lá é um livro só, por isso que é 24. Os 12 livros, para nós são os profetas menores, a gente conta 12, lá eles contam um só. Então é um volume só, com 12. Por isso que lá tem 24. Mas o conteúdo do Tanakh e o conteúdo do nosso Antigo Testamento, igual. Não muda nada. A nossa Bíblia bate com a Bíblia hebraica. Entendeu? Sim, ó. Amém? Então, nós temos aqui, ó, esse período do Neemias, que foi o último livro que conta a história. Não esquece, já falei 10 vezes. A história de Israel no Antigo Testamento é o livro de Neemias, o final. Final da história do Antigo Testamento é Neemias. Final da história profética do Antigo Testamento, Malaquias. Entre Malaquias, Neemias, Malaquias, João Batista, Jesus, nós temos 450 anos, e aqui tem os domínios, os poderes, né, os impérios que dominaram, cada um na sua ordem. Antes, por exemplo, do Império Medo-Persa, olha lá para você ver, ó, porque o Império Medo-Persa, ele cai dentro. O Império Medo-Persa, ó, tá vendo? O Império Medo-Persa do ano 536, provavelmente até o ano 333. Depois vem o Império Grego, que vai do 331 até o 165. Depois entra o Macabeu e depois entra o Romano. Então o tempo está diminuindo, você está vendo? Ó, 536, 333, 323, 165. Porque está chegando no nascimento de Cristo. Aí vai começar ano 1 depois de Cristo, ano 100 depois de Cristo, ano 1000 depois de Cristo, ano 2020 depois de Cristo. Então por isso que o tempo está vindo assim, ó. A história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, dentro desse período de 400 anos, você já pode olhar, você é inteligente, você já olha ali, você vai ver. Olha lá, ó. Nós temos aqui ó, o Império Persa, ó, porque ó, ele está aqui, ó, 400 anos, está entre 536 a 333, 400 está por aqui no meio. Ó. Então, o persa pegou um pedaço aqui também, do período interbíblico. Aí pega o grego, olha o grego, ó, 331, 323. Grego, 323, 204. Então o grego também está. Ó, 204, 165. O grego está. Depois o Macabeu. O Macabeu já é uma revolta dos Macabeus. Mas o poder, os poderes maiores aqui. O Macabeu foi uma coisa regional. Né? Eles ficaram ali com Jerusalém. Mas o poder mundial naquela região lá, durante os 400 anos, está vendo aqui, ó, é o Império Persa. É o Império Grego. O general que tomou conta no Egito, o Império Grego, o general que tomou conta na Síria. Depois o Macabeu. Quando Jesus nasceu, ele nasce debaixo de um poder romano. Tá, vamos entender melhor ainda. Olha aqui, ó, agora, olha aqui melhor ainda. Nós temos lá o Antigo Testamento, Neemias e Malaquias. Do Antigo Testamento até Novo Testamento ali, ó. Do Antigo Testamento, que termina com Neemias e Malaquias, até o Novo Testamento, a gente tem Império Persa. Dominou o mundo. Nós temos depois Império Alexandre. Nós ainda temos, dentro do Império Grego, depois que Alexandre morreu, o Império foi dividido para os 4 generais. Dentro do Império Grego, dentro do período interbíblico, foi feita a tradução da Bíblia hebraica, com 39 livros, né, para o grego. Ó, você é inteligente. Por que foi traduzido para o grego? Ó, para um pouco e pensa. Por que foi traduzido para o grego? Porque a linguagem era grega. Eu estou aqui no Brasil. Por que eu vou querer traduzir para inglês? Eu tenho que traduzir para português. É a língua nossa. Então a língua predominante era o grego, mas como eles estavam dominando Israel, dominando Jerusalém, a Grécia estava dominando tudo, a cultura grega estava dominando. E os caras falam hebraico? Ei, se o grego está dominando
está sendo ensinado nas escolas e tal. E os judeus estão aprendendo o grego, as crianças estão crescendo aprendendo o grego. Traduz esse negócio, essa religião hebraica para o grego também. E vamos colocar o grego em tudo aí. Então foi traduzido para o grego. A Septuaginta. A Septuaginta, ela remete a 72 sacerdotes que fizeram a tradução. Por isso que é Septuaginta. Vem de 72 sacerdotes. Por isso que é Septuaginta. Quando Alexandre morreu e dividiu o seu território, teve um general que era o general que ficou no Egito, que depois teve Alexandria ali, né? Construiu Alexandria. No Egito, esse general do Egito, que é o Ptolomeu, dominou, o general grego que está no Egito, dominou Jerusalém. Mas esse Ptolomeu, ele permitiu a religião, tranquilo, sem problema. Foi ele que permitiu, então, a Septuaginta, a tradução. Mas aí, o outro general da Síria, o Seleucida, guerreou contra o Ptolomeu e tomou as terras de Jerusalém. Esse cara lá, o Seleuco lá, o Antíoco lá, no início ele tentou ser razoável, mas aí ele que forçou a barra. Ele queria que o povo de Jerusalém adorasse os deuses da Grécia. Aí deu problema. Aí vai dar problema. É a mesma coisa de chegar aqui e o pessoal fechar a porta e falar, gente, vocês estão aqui no Ministério Vídeo aqui? Vocês adoram quem? Nós adoramos o Senhor Jesus. É? Então agora é o seguinte, vou colocar uma estátua aqui e todo mundo vai se curvar diante dela, vai adorar ela agora. Imagina bem, soldado, cercou aquele soldado aqui, ó. Soldado que cercou ali, cercou lá, fechou lá, todo mundo de joelho, adorando lá. Vai ter revolta. Revolta dos marins. Revolta dos severinos. Sério? Entendeu? Então, por isso revolta dos macabeus. Macabeus eram sacerdotes no templo, em Jerusalém, no segundo templo que foi construído por Zorobabel. Foi ali dedicado com Esdras e tal, né, já tinha morrido no caso. Aí os caras vêm bagunçando tudo, querendo forçar a barra. Os sacerdotes macabeus se levantaram. Ei, isso aí está errado. Então vai ter a revolta dos sacerdotes. Ou vai aceitar passivamente? Não sei, vocês que sabem. Revolta dos Paulo? Revolta das Gênesis? Aí então, isso. Depois, os macabeus então conseguiram libertar Jerusalém. Olha bem quanto tempo ficou liberto Jerusalém, do ano 165 a 63. Em torno de 100 anos eles mantiveram Jerusalém liberta dos gregos. Olha o poder do sacerdotezinho. Olha o sacerdote, irmão. Não, pensa para você ver. Os gregos com o exército, os sacerdotes seguraram Jerusalém em torno de 100 anos, cultuando o Deus Todo-Poderoso. E não entregando a rapadura para os gregos. Mas aí está crescendo também um outro império de fora, que é o Império Romano. O Império Romano vai chegar ali também. E vai abafar tudo. E vai conquistar Jerusalém, o Império Romano agora. Pompeu vai chegar. A história fala que ele chega e ele domina tudo, a revolta, abafa tudo lá e toma conta de tudo. E Pompeu ele não profana. Pompeu de Roma não profana o templo. Ele respeita o templo. Tem umas éticas também bonitas, né? Os caras vêm, não, peraí, isso é religião deles, vamos respeitar. Nós já dominamos aqui, eles têm a religião, deixa eles quietos aí, não vai mexer com isso não. Então Pompeu respeitou isso. Então nós temos ali, Aí durante também esse período da revolta dos macabeus, se os macabeus fizeram revolta, teve um motivo, que foi a profanação do templo. Eles fizeram a festa da dedicação. Foi aqui que começou a festa da dedicação. Primeira vez que teve a festa da dedicação. Primeira vez que teve o castiçal de 9 braços.
que a gente conhece, conforme eu falei, castiçal, de 7 braços, que é o candelabro que tem lá no tabernáculo. Aqui surgiu de 9. Surgiu também, foi aqui nesse período que surgiu o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, os essênios, os zelotes um pouco mais para frente. E quando eles surgiram, a gente vai ver também daqui, quando os fariseus e os saduceus surgiram com uma coisa boa, irmão. Mas depois se corromperam um pouco lá na frente. É aqui também que tem a história dos livros apócrifos. A história dos livros apócrifos. Surgiram os livros que nós não temos na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia católica, que é o Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, trechos acrescentados a Esther, trechos acrescentados a Daniel. Né? Tem até uma historinha lá que Daniel, o rei falou para Daniel, deixa eu ver se eu não estou misturando aqui, Tobias, Judite, o Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, o Daniel mesmo. Que o rei falou assim, Daniel, você está vendo lá o templo, os sacrifícios que são feitos no templo do nosso Deus, eles levam o sacrifício lá e o nosso Deus que está lá, ele come o sacrifício. Mas come o sacrifício? Falou, come. Aí ele falou assim, então... Ele falou, não, mas não come não, está errado. Não come. Ele falou, come. Aí colocou lá. Os sacerdotes foram de noite, colocaram o sacrifício, fechou o templo. No outro dia foi lá, o sacrifício não estava lá. Aí o rei falou, falei para você que os nossos deuses comem o sacrifício. Ele falou, então vamos ver outro dia. No outro dia, o Daniel foi e colocou lá tipo um pozinho no chão. Jogou um negócio no chão e mostrou para o rei lá. E saíram sem ninguém saber, não avisou ninguém. Aí o pessoal já tinha levado o sacrifício, fechou as portas. No outro dia, cheio de pegada. Aí o Daniel falou assim, aí ó, o sacerdote entrou aqui e levou o sacrifício. O Deus que comeu nada não. Aí desmascarou. Desmascarou o negócio lá. Então tem essas histórias acrescentadas, entendeu? No livro de Daniel. Tem história no livro de Esther. Tobias também lá, conta a história lá do pai de Tobias, que tinha um problema de vista e que depois foi curado por um anjo. A história de Judite também, a história de Judite que dormiu com um general poderoso da Assíria e matou o general enquanto ele estava dormindo, semelhante àquela história de Débora no juízo lá. Então, são histórias assim que elas não têm em harmonia. 1º e 2º Macabeus conta a história também lá, quando eles morreram, e eles chegaram e falaram assim, não, temos que fazer sacrifícios para que vocês sejam aceitos do outro lado. Então, tipo assim, você chegou, viu pessoa morta, vamos fazer uma reza por eles. Os livros que estão ali, as histórias, elas são interessantes, por um lado, conta algumas verdades, mas não é considerado como canônico. Por quê? Porque ela não entra em harmonia com os livros da Bíblia, sai fora. Entendeu? Elas ficam em desacordo. Então por isso que esse não foi aceito. Não foi aceito, olha lá, ó, no concílio hebreu de Jâmina. Quando os hebreus, no ano 90 depois de Cristo, foram fazer uma arrumação em tudo. Por quê? Porque no ano 90 depois de Cristo estava crescendo o evangelho. Então você pensa bem, os judeus que eram do judaísmo, que criam em Moisés, estavam perdendo, entre aspas, adeptos para o cristianismo. E livros estavam começando a ser criados, né, a ser escritos no Novo Testamento. Então, na verdade, antes de ser feitos os livros do Novo Testamento, os hebreus pararam para dar os sacerdotes hebreus pararam para dar uma acertada nas coisas. E foi onde eles fizeram esse concílio em Jâmina. E nesse concílio, eles só consideraram os 39 livros do Antigo Testamento como livro
canônico. E descartaram os outros. Ficaram só. Então nós, como evangélico, né, nós seguimos esse concílio hebreu de Jâmina, do Antigo Testamento. O Novo Testamento, gente, o Novo Testamento, ele vai sendo escrito e tal, e só depois, no século IV, 2, 3 concílios lá, em Cartago, principalmente, é que vai definir os livros do Novo Testamento. Os 27 livros. Os 27 livros do Novo Testamento, tanto da Bíblia Católica como do nosso, é igual. São iguais. A mesma quantidade, não tem nada, tá certo. Mas o problema é esses livros aí. Então, aqui é esses livros apócrifos, que a gente chama de apócrifo. A Igreja Católica chama de deuterocanônicos. Por que isso? Deuterocanônico significa que eles foram colocados num segundo momento, numa segunda instância, num segundo ponto. Quando é que eles foram oficializados? Na Igreja Católica eles foram oficializados depois de Martinho Lutero. Martinho Lutero, lá em 1517, quando bate de frente com a Igreja Católica e coloca as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, bate de frente com o Papa, que ele não aceita as indulgências, aquelas coisas mais lá. Ele é chamado para se retratar, para pedir perdão, ele não se retrata e tal e tal. E ele é excomungado e muita gente sai da Igreja Católica com ele. Então a Igreja Católica está perdendo, deu um pulo lá na frente, tá? 1500 e pouco. Está perdendo adeptos. Então ela precisa fazer alguma coisa. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um concílio. O que é um concílio? Reunir todo mundo. E esse concílio demorou muitos anos. Desde 1544, 1545 a 1563, quase 20 anos de concílio. E durante esses 20 anos, então, isso depois de Martinho Lutero, é que eles vão oficializar e acertar algumas coisas dentro da Igreja Católica. Aí eles vão oficializar esses livros também. Porque esses livros ajudam a dar base, por exemplo, para a doutrina do purgatório. Que era uma coisa que Martinho Lutero estava batendo contra. No livro de Macabeus ali você tem base para a doutrina do purgatório. Aí, outra coisa também, você tem base para a infalibilidade do Papa. Você tem base, tem a infalibilidade do Papa. Então, são várias coisas, irmão. Purgatório. Então, outra coisa forte que agora fugiu aqui. A tradição. O que é tradição? Eles vão colocar, tipo assim, se você falar, imagina, aqui é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Então nós temos a Bíblia. Só que eles têm a Bíblia e tem a tradição da igreja. A tradição. O que é a tradição? Os costumes. Então vamos supor assim, um exemplo. Nós temos o costume de ir no monte. Nós temos o costume de fazer, por exemplo, um almoço comunitário. Nós temos costume, por exemplo, de fazer um jejum 2 vezes por semana, um exemplo. Então são costumes da gente. Aí você pega, tem a Bíblia, e você tem os costumes. O que eles fizeram? Colocaram os costumes, a tradição, no mesmo patamar da Bíblia. Então, tipo assim, se você fala alguma coisa que não está na Bíblia, ele fala assim, não está na Bíblia, mas é a tradição. Aí derruba você. E a tradição foi oficializada isso em 1543 a 1560 e pouco, é chamado de contra-reforma. Foi oficializado, então a tradição está no mesmo nível. Você fala, não está na Bíblia. Então, não está na Bíblia, mas está na tradição, irmão. É a tradição da igreja. Entendeu o que eu falei? Então, o que é reforma protestante? É o que Martinho Lutero fez. Bateu de frente. O que é contra-reforma? É o que a Igreja Católica fez depois. Contra Martinho Lutero, contra o que Martinho Lutero fez. Então foi nessa contra-reforma que eles oficializaram esses livros. Apesar desses livros já estarem... não falei isso. No ano 400 depois de Cristo, São Jerônimo traduziu esses livros também. Na Vulgata. A Vulgata é a Bíblia, aquela grossona da Igreja Católica.
Só que São Jerônimo traduziu, mas ele mesmo colocou lá como rodapé lá que isso era que não eram livros, que não era livro canônico. Mas depois oficializou, né, em 1546. Então nós temos aqui, isso aqui é o período interbíblico. Então nós temos lá a supremacia persa, que nós já falamos semana passada, os persas dominaram por um tempo. Depois nós temos Alexandre o Grande, que dividiu o território aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Aqui os Ptolomeus tomaram conta do Egito, enquanto os Ptolomeus tomaram conta do Egito e tomaram conta de Jerusalém, eles deixavam o povo de Israel, de Jerusalém, praticar os seus cultos. Quando Seleucidas, general Seleuco, venceu o Ptolomeu aqui e tomou conta de Jerusalém, ele trouxe os deuses gregos, foi onde teve a revolta dos Macabeus. Então nós temos isso aí. Aí tem então a Judéia sob os Ptolomeus. Ptolomeu general lá da Grécia, do Egito, grego do Egito, que deu permissão para o povo ter os seus cultos. Então, a Judéia debaixo do domínio dos Ptolomeus. Foi tudo legal. O general Ptolomeu do Egito permitiu que eles cultuassem o Deus Todo-Poderoso. Foi aí então que foi traduzida, foi feita a Septuaginta. Aí então nós temos lá, ó. Aí depois sobre os Seleucidas cópia das escrituras foram queimadas, judeus foram forçados a comer carne de porco, que era proibido pela lei. Uma porca foi oferecida ao altar para oferecer, né, para ofender ainda mais a consciência dos judeus. Então os dois generais, um era o Seleucida de um lado e o Ptolomeu do outro. Quando era o Ptolomeu, tudo bem. Quando era o Seleucida, aí dava problema. Foi aí então que veio os Macabeus. Ó, revolta dos Macabeus. Macabeus não aceitaram, não. Não demorou muito para os judeus oprimidos encontrar um líder para a sua causa. Quando os emissários de Antíoco Seleucida chegaram à vila de Modina, cerca de 24 quilômetros a oeste de Jerusalém, esperavam que o velho sacerdote, os gregos chegaram numa vila lá e esperaram que o velho sacerdote Matatias desse bom exemplo perante o seu povo, oferecendo um sacrifício pagão. O velho sacerdote judeu fazer um sacrifício pagão. O velho sacerdote recusou e, além de recusar, matou um judeu morno, frio que queria fazer, e ainda matou o oficial oficial grego que veio da Síria, que presidia a cerimônia. O velho fugiu, o sacerdote fugiu para a região montanhosa da Judéia, com a ajuda de seus filhos. Empreendeu uma luta de guerrilha contra os sírios, embora o velho sacerdote não tenha vivido para ver seu povo liberto do jugo sírio, deixou a seus filhos o término da tarefa. Então o sacerdote não aceitou, e aí vai. Então, o Judas, o Macabeu, assumiu a liderança depois da morte do pai. E aí vai entrar a guerra dos Macabeus. Ele não aceitou, o velho não aceitou. Está pensando que só porque é velho? Não aceita, não. Aí está a revolta dos Macabeus, ó. Nós somos crentes, mas não somos bobos, não. Nós somos crentes que resolvem no tapa aí. Não é o caso dos irmãos aqui, amém? Aleluia? Ou tem algum crente aí com um canivetinho enfiado? Tem algum crente com um canivetinho enfiado aí, ó. Então estamos aí, ó. O Império Grego. Ó, olha agora, olha os Macabeus, ó. Quando o templo sagrado foi reconquistado, eles precisavam consagrar o templo. Aí eles encontraram um único cântaro, vaso de óleo puro, inviolado, que seria suficiente para manter aceso a menorá, o castiçal, por um dia. Irmão, o negócio é que procuraram lá o azeite lá para acender o castiçal, para reconsagrar o templo. Os Macabeus fizeram isso. Foram lá, acharam só um vasinho com um pouquinho de azeite, só dava para ficar um dia só, mas milagrosamente o óleo durou 8 dias. Ficou aceso 8 dias.
deu tempo de fazer a consagração. Era para um dia. Durou 8 dias. Afirma o rabino Henri Sobel. Para comemorar esse suposto milagre, os judeus criaram um feriado chamado Chanukah, ou Festa das Luzes, que acontece no fim de novembro ou durante o mês de dezembro. Por isso que quando você abre, por exemplo, lá no Evangelho de João, no Evangelho de São João, nosso querido irmão João, no capítulo 10, capítulo 10 do Evangelho de João, capítulo 10 do Evangelho de João, olha aí, no verso 22, está escrito assim, houve então a festa da... Está escrito na sua? Houve então a festa do quê? Da dedicação. É essa festa aí. Foi a partir desse evento aí que surgiu a festa. É tão verdade que no Antigo Testamento não tem a festa. É a primeira vez que você vai ver a festa aparecer aqui, Ela aparece com Jesus, a festa. Uma coisa que aconteceu durante o período interbíblico. Jesus vai participar da festa da dedicação em Jerusalém. Com um castiçal de 9 braços. Olha que coisa bonita. Oito dos 9 braços do candelabro usado durante esse período de celebração corresponde aos 8 dias do feriado. O 9º braço é o chamar, uma vela auxiliar com a qual se acende as outras. Olha aí o castiçal. A gente está acostumado a ver de 7, né? Aí 9. Por causa disso. Então, é bom a gente saber, né? A gente não... O que é a festa da dedicação, a festa do Chanukah? É isso aí. Festa das Luzes. Aconteceu durante... A origem dela é no período interbíblico. Com a tomada dos macabeus, pelos macabeus do templo e a dedicação do templo que tinha sido profanado pelos gregos. Então depois Roma entra em cena. E Pompeu marchou sobre Judéia com as suas legiões, buscando um acerto entre as partes. Porque tinha um conflito interno também entre o sacerdote Aristóbulo e Hircano, parente de um problema interno. E Pompeu vai marchar. Pompeu, todavia, ele tomou a cidade, penetrou até o Santo dos Santos, mas não tocou nos tesouros do templo. Ele não toca nas coisas de Deus. Antípater, pai de Herodes, foi por 20 anos governante da Judéia. Depois de sua morte, tá vendo? O Pompeu, general, tomou conta, tem o imperador César, e Antípater, que é Idumeu, é colocado como governador, ali na Judéia. Por quê? Porque ele agrada tanto os judeus, mas ele trabalha para os romanos, para tentar agradar. O Idumeu é irmão de Jacó, são descendentes de Esaú, então tentando conciliar, e ele vai trabalhar como governante da Judéia. Depois que ele morre, aí o Herodes, que estava em Roma, voltou e se tornou rei de judeus com o apoio de Roma. Esse Herodes é Herodes o Grande. Casou com Mariene, neta de Hircano. Ofereceu um elo com os governantes macabeus. Herodes foi um dos mais cruéis governantes de todos os tempos. Assassinou o Hircano, que era um homem piedoso. Mandou matar sua própria esposa Mariene. Porque ela era filha, tinha seus familiares aristocratas lá. E eles... Cresceu um pouquinho, meu irmão. Deus já apareceu um pouquinho. Ele se sentiu ameaçado, ele mandava matar. Os próprios filhos dele, que foi para Roma, para estudar em Roma, quando voltaram de Roma para a Judéia, a mulher dele falou para esses meninos aí, são espertos, esses meninos aí estão crescendo. Aí ele desconfiou, mandou matar os 2 meninos dele. Mandou matar Mariene, seus 2 filhos. No seu leito de morte, ordenou a execução de aristocrata, de seu filho e outra esposa. Até na hora antes dele morrer, ele chamou lá, não qual da ser irmã dele, falou para ela assim, quando eu morrer,
quero que você mate aí, quero que você promete que você vai matar fulano, ciclano e beltrano. No dia da minha morte. Por quê? Porque ninguém gostava dele. A maioria não gostava dele. Então ele sabia que quando ele morresse ia ter festa. Então ele falou, fez a pessoa jurar que ia matar gente boa para ter tristeza no dia da morte dele. Aí a história não fala, né, que se matou, não. Parece que não matou, não. Parece que ele morreu e a turma fez festa mesmo. Nas Escrituras, Herodes é conhecido como o rei que ordenou a morte dos meninos em Belém por temer Jesus, né? Por isso que quando Jesus, os magos vêm e falam que nasceu o rei dos judeus, por isso que você entende, mas o Herodes fica apavorado. Espera aí. E apavorou-se Jerusalém com tudo e alarmou-se. E Herodes queria saber onde que nasceu o rei dos judeus. Aí ele falou para os magos, quando vocês descobrirem, fala para mim também que eu quero ir lá adorar o rapaz. Mas era mentira, ele queria matar. Então você vê que tem um negócio ruim no cara. O cara queria matar mesmo. Então você vê que faz sentido a história. Ele estava preocupado com um homem velho, preocupado com uma criança que nasceu, que ia se tornar, segundo os magos lá, rei dos judeus. Pensa bem, nasceu o menino e vai ser rei. O cara é rei. Faz 30 anos que o cara é rei. Velho, está preocupado com a criança que nasceu? É muita ruindade, viu? Deixa a criança nascer, com 10 anos você vai ver lá. Depois, desde pequenininho, já vai mandar matar. Você já é o rei, já vai estar preocupado. A preocupação do cara. É tão preocupado que quando os magos vêm, e os magos desviam, né? Não vai pelo mesmo caminho, os magos foram embora por outro caminho. Olha a ruindade do cara. Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que ele tinha falado, conversado com os magos. Então, olha que bem no coração do cara. Ele podia falar assim, mas a criança nasceu. Mas eu já estou com tantos anos. Deixa para lá, depois ele ver isso. Eu falo pro meu filho que vai reinar. Filho, eu vou ter um rapazinho que nasceu aí, depois você vê essa história aí. Procura saber direito esse negócio aí. Mas olha bem o cara, como o cara é ruim. O cara vai falar assim, o seguinte, eu acho que esse menino deve ter uns 2 anos, então nos arredores aqui, mata todas as crianças. É muita ruindade, irmão. É muita ruindade. Né? Então você vê que faz sentido mesmo. Quando ele fala que mandou matar a esposa, mandou matar os filhos, é verdade mesmo. Dá para acreditar. Se você fizer essa análise aí. Mas não matou o Senhor. Nosso Senhor, na plenitude dos tempos, veio. Amém? Aleluia? No momento certo, Ele veio. Para salvar e buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Maravilha. Aos grupos religiosos. Quando, seguindo-se a conquista de Alexandre, o helenismo mudou a mentalidade do Oriente Médio, alguns judeus se apegaram mais tenazmente do que antes à fé de seus pais, ao passo que outros se dispuseram a adaptar seu pensamento às novas ideias que emanavam da Grécia. Por fim, o choque entre o helenismo e o judaísmo deu origem a diversas seitas judaicas. Então, o choque entre a cultura grega e o judaísmo vai levantar grupos. Mas você vê, está tendo a religião ali. Vamos supor aqui, igual eu falei para vocês aqui, Imagina bem, cercaram Itajubá, estão querendo, nós estamos aqui na igreja, os crentes, quadrangular, presbiteriana, assembleia, adorando o Senhor. Aí de repente vai formar alguns grupos. Esses novos grupos, quais são esses grupos? Bom, depende. Tem, por exemplo, o grupo que vai ser radical, que não vai aceitar. Tem os grupos que vão ser moderados, que vai negociar. Tem os grupos que vão embora, vai se afastar, não quero saber, vamos embora. Então tem gente de tudo quanto é jeito. Então quando o judaísmo estava lá, o povo judeu estava lá praticando a sua religião, adorando a Deus e tal, os gregos vieram. E quando os gregos vieram e deixaram eles cultuar o Deus Todo-Poderoso, amém, sem problema nenhum. Mas quando o Seleucida veio e queria impor a cultura grega, olha agora o que vai acontecer. Ei, levanta um grupo, os fariseus, que se tornariam os fariseus. Esses grupos eram descendentes espirituais dos judeus piedosos que haviam lutado contra os helenistas no tempo dos macabeus. Um grupo de judeus que lutou junto com os macabeus, piedosos.
O nome fariseu separatista foi provavelmente dado a eles por seus inimigos, para indicar que eles não conformavam. Pode, todavia, ter sido usado por escárnio, por sua severidade, porque eles separavam os compatriotas, tanto quanto seus vizinhos pagãos. Eles eram leais à verdade. E o que aconteceu é que também, com o passar do tempo, isso produziu orgulho, né? Com o passar dos anos, se tornaram orgulhosos, se tornaram hipócritas, e por isso depois Jesus bateu de frente com eles lá na frente. Mas quando surgiu o grupo dos fariseus, não foi uma coisa ruim, foi uma coisa boa. Por quê? Porque eles queriam observar as coisas de Deus certinho. Tanto é que se você vê, olha o que Jesus fala em Mateus 23, sobre o grupo dos fariseus. Ó. O que Jesus fala em Mateus 23? Olha o que o Senhor Jesus fala. É aí que está o problema, irmão. Ó. Quando o grupo surgiu, não estava ruim. Durante o período dos Macabeus, ele estava com boa intenção. Mas olha Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Ó, os mestres da lei e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Olha agora. Ó. Portanto, obedecei a tudo que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Então você está vendo? Ó? O que eles falavam era correto. O que eles falavam estava certo. Os fariseus estavam certo. Só que eles não faziam. Eles só falavam e não faziam. Está vendo onde está o problema? Então, quando eles começaram lá atrás, começaram bem. Só que aí eles começaram a falar, mas eles não faziam. Tipo assim, irmão, você pode falar mal dos outros, viu? Você está no pecado, mas eu estou falando mal dos outros também. Isso é um mal, hein? Isso é ruim, hein? Hã? Irmão, você fica assistindo porcaria na televisão. Irmão, você não é dizimista, que vergonha. Você não sei o quê. Mas eu também fico assistindo porcaria na televisão. Eu não sou dizimista. Tá vendo? Isso é farisaísmo. Isso é hipocrisia. Isso Jesus está condenando aqui, ó. Tanto é que Jesus fala, verso 3, obedecei a tudo que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. A gente sabe falar é uma beleza, irmão. Falar é uma beleza. Falar a gente fala bonito. Todo mundo aqui fala bonito, mas na hora de fazer, esse aqui é o X. É aqui que a gente leva uns coices, umas pancadas. Ai, meu pai. Né? Senhor, ajuda nós, perdoa nós. Que a gente fala. Né? E falar não é difícil, falar é fácil. Apóstolo Paulo se considerava um membro desse grupo. Até Paulo falou que ele era fariseu. Paulo era zeloso, fariseu, firme, queria as coisas. Está escrito. Ele era tão zeloso que ele perseguiu Jesus e os crentes. E se você analisar, olha aqui você vê, ó, gente, olha aqui o negócio, você vê como é que é. O Paulo queria as coisas certinho. Os fariseus queriam as coisas certinho. Dadas as proporções. Então quando Jesus aparece, quando os discípulos aparecem falando que Jesus é o Messias, e sabe que esses caras são falsos. Paulo está dizendo, eles são falsos. Por que ele está falando isso? Porque ele está com medo daquilo lá ser falso mesmo e atrapalhar o judaísmo dele aqui. E atrapalhar os que estão na igreja de verdade. O pessoal está indo na igreja para o templo. Paulo está indo para a igreja para o templo. Aí Pedro está pregando lá. Ele fala, vou matar esse Pedro aí. Porque ele está preocupado que Pedro é um falso. Pode ser um falso e vai atrapalhar o judaísmo. Então ele está sendo zeloso ao extremo. Porque não tem a revelação e não creu e não aceitou Jesus como Salvador. Mas se você vê a intenção dele, qual que é a intenção dele? Olhando assim, de forma grossa, assim, é proteger a religião dele. Para que aquele povo que está dentro daquela igreja não vá para lá. Porque ele está vendo que parece que não, os judeus que estavam aqui no judaísmo estão saindo, indo para o cristianismo. Não vai não. Aquilo lá está errado, é seita. Vamos matar eles. Então você vê que o negócio não é brincadeira, não é do nada também. Tem que ter ali uma iluminação aqui na cabeça. Tem que ter uma conversão.
Tem que o Espírito Santo convencer a pessoa. É os fariseus. Aí nós temos lá os saduceus. O partido dos saduceus, talvez por causa de Zadok, sumo sacerdote escolhido por Salomão. Talvez veio de lá. O nome, né? Negava a autoridade, a tradição e olhava com suspeita para qualquer revelação posterior à lei de Moisés. Eles negavam a doutrina da ressurreição, não criam na existência de anjo ou espírito. Eram, na sua maioria, gente de posses e posição. Cooperavam de bom grado com os helenistas da época. Olha aqui, esse aqui é fácil de você entender. Enquanto os fariseus não aceitavam os gregos de jeito nenhum, queriam andar na lei, os saduceus era o crente Raimundo. Era aqui, olha lá, olha aqui, eles aceitavam, cooperavam de bom grado com os gregos. Cooperava com os gregos. Não quer saber de briga. Não, a gente dá um jeito. Vamos. É para acender o quê? Não é para acender. É para fazer um sacrifício. Não, matar uma porca não dá, mas um porquinho só. Para evitar confusão. Mas eles eram homens de posses. Tomavam conta do templo. Interessante também. Olha que coisa. Isso aqui, eles não acreditavam na tradição. Olha agora. Olha o detalhe. Os fariseus criam na tradição. Os saduceus não. Então, os fariseus acreditavam em recompensa. Aqui nessa vida e depois da morte. Por isso que os fariseus acreditavam em espírito, em anjo, em ressurreição. Porque os fariseus acreditavam em recompensas. Os saduceus não. Os saduceus acreditavam na lei de Moisés, nos 5 primeiros livros. Nada mais disso. Então, para um saduceu, olha agora aqui, olha agora aqui. O saduceu fazia as coisas aqui para Deus na terra. Tem um lado bom, hein, Fazia as coisas aqui na terra. Sem esperar recompensa nenhuma. Fazia porque tinha de fazer com carinho e por amor. Isso o saduceu fazia. Não, você está guardando a ressurreição? Não. Não estou guardando nada, não espero nada, não tenho nada. Vou fazer por amor, por dedicação. Não espero recompensa nenhuma. Esse era o saduceu. Agora o fariseu já acreditava em recompensa. Então eu estou mostrando outros lados que você não tinha percebido. Porque a gente pensa, o cara não quer em espírito, não quer em anjo, não quer em coisa. Mas o cara fazia o serviço. Você vai fazer ali, irmão? Vou fazer esse serviço aqui. O que você vai ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Estou fazendo porque eu quero e vou caprichar ainda. Olha, saduceu. Era o saduceu. Não está esperando receber não estou esperando receber nada. Estou fazendo por amor, por carinho. Saduceu. Aí pesou, aí pegou agora, hein? Aí o saduceu agora deu uma pancadinha em nós agora. Porque a gente sempre espera fazer alguma coisa, esperando, o pastor não falou nada. O irmãozinho não falou nada. Tá vendo? O que Jesus falou lá? Que você fizer uma coisa com a mão, não deixa nem a outra saber. Não é? Senão a recompensa sua, você já recebeu ela aqui. Não é? Vamos lá, vamos rapidinho aqui, vamos mais uma lá. Essênios. Os essênios são, vamos lá. O fariseu queria tudo certo, andar na lei. Não aceitou os gregos. Não aceitou os gregos. Brigou com os gregos. Não aceitamos os deuses da Grécia. Os saduceus, maleáveis. Maleáveis. Os essênios, resumido aqui, os essênios, eles, uma reação ascética ao externalismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Os essênios se retiravam, os essênios agora, se retiravam da sociedade e viviam em ascetismo e celibato.
davam atenção à leitura e estudo das Escrituras, à oração e às lavagens cerimoniais. Suas posses eram comuns, eram conhecidos por sua laborosidade e piedade. Tanto a guerra quanto a escravidão era contrário a seus princípios. Lá em Qumran, próximo às cavernas em que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, é considerado por muitos estudiosos como o centro essênio de estudo no deserto da Judéia. Então os essênios é aquele grupo que não ficou na cidade. Não ficou do lado do fariseu, não ficou do lado do saduceu, não ficou do lado de ninguém, foi para o deserto. Não quero saber desse negócio de televisão, de zap, de política, de igreja, não quero saber de nada. Quero eu e Deus lá no monte orando e se afastaram em viver em comunidades, tendo tudo em comum, com seus rituais cerimoniais de lavagem, de purificação na água. Foi dali que surgiu, provavelmente, vem a origem do batismo de João Batista. João Batista pode ter sido um essênio por um pouco de tempo, apesar que ele não era. Se João Batista foi um essênio, ele não era radical. Porque os essênios aqui, no período interbíblico, não se misturavam com o povo. Saiu da cidade. É igual tipo monge. Não quero saber de nada. Tá confusão lá, não quero saber. Quero saber de nada, quero ir embora. Quero viver lá para Deus lá. Quero plantar e dividir com o meu irmão lá. São os essênios. Ascéticos. Jejum, oração, se isolaram. Aí você vê, Jesus bateu de frente com os fariseus. Jesus bateu de frente com os fariseus. Bateu de frente com os saduceus, porque os saduceus não criam na ressurreição. Vocês sabem da história da mulher lá. Jesus bateu de frente também com os essênios. O próprio João Batista e Jesus bateu. Por quê? Porque os essênios se isolaram. E Lucas 15 fala, Jesus comia com os pecadores. Jesus comia com os pecadores. Você vê que Jesus bateu de frente com os fariseus, bateu de frente com os saduceus, bateu de frente com os essênios. Jesus, os escribas eram, não precisa falar muito, os que escreviam a palavra, os copistas, né? Os herodianos. Herodianos de Herodes, mais um grupo político do que um grupo religioso. Brigão. Puxa a espada. Herodianos. Zelotes. O zelote. É o zelote. O zelote aparece na Bíblia. Tinha lá um discípulo que era também chamado de zelote. Zelote é aquele, irmão, que ele está ali, parece espiritual, mas ele mata. ele mata. O zelote, na verdade, é muito radical. Olha aqui, eles são radicais. Ligado a grupo radical. O Partido Zelote, provavelmente o Partido Zelote, teve origem nas ideias revolucionárias de Judas. Não é o Judas Iscariote, não, outro. O Galileu. Judas organizou e liderou uma revolta no ano 6 depois de Cristo contra a anexação de Judá como uma província diretamente submissa a Roma. Os zelotes, sob a liderança de Judas, não aceitavam pagamento de impostos. Não aceitavam pagamento de impostos a uma nação estrangeira e nem o domínio de um imperador pagão sobre eles. Os zelotes não aceitavam pagar imposto. Jesus bateu de frente. Lembra que quando Pedro foi falar para ele sobre os impostos? Então Jesus bateu de frente com o zelote. Ele perguntou, Senhor, tem que pagar o imposto. Ele falou assim, mas quem tem que pagar o imposto? É os filhos ou os estrangeiros? Aos estrangeiros. Mas nós somos filhos. Aí vai, bom, para não escandalizar, vai lá, pesca um peixe lá e o dinheiro que estiver lá, você paga a minha, paga a sua também, resolve esse problema. Então Jesus bateu de frente com o zelote. O zelote brigava por causa do dinheiro. Esse Judas aqui, é engraçado também que esse Judas foi falado lá no livro de Atos. O livro de Atos fala o Gamaliel. Eu vou terminar aqui, a nossa hora já foi o erro do zelote. O Gamaliel, lá. Lembra quando os discípulos apanharam? Os discípulos lá em Atos capítulo 5 apanharam por falar de Jesus. Aí apanharam, trouxeram eles.
Aí os sacerdotes se reuniram lá e falaram: o que não vamos fazer? É notório mesmo que um homem foi curado, não tem como. Aí você vê os caras ficaram numa situação. Por quê? Porque o cara, em Atos 3, foi curado, todo mundo conhecia, 40 anos, deficiente físico, coxo. O cara foi curado, não tem como. O cara está andando, pulando. E os sacerdotes reuniram: rapaz, como é que a gente fala contra o negócio? O cara era aleijado, o cara está andando. Eles estão falando desse Jesus, como é que a gente faz com esses caras? Aí o Gamaliel se levantou. O que o Gamaliel falou? Quem lembra? O que Gamaliel falou lá? O que Gamaliel falou? Quem lembra? Isso, por isso que eu estou puxando. O que Gamaliel falou? Gamaliel, olha o que Gamaliel falou. Ó. Gamaliel, Atos. Olha o que Gamaliel falou quando os discípulos estavam falando sobre Jesus e o sacerdote não tinha o que fazer. O sacerdote não queria que eles falassem de Jesus. Mas não tinha como. Atos capítulo 5. Atos 5, verso 34. Vamos ler aqui e terminar para hoje. Ó. Atos 5, 34. Levantando-se, porém, no sinédrio, certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levassem para fora os apóstolos. Atos 5, 35. Então lhes disse: israelitas, tenham cuidado a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele, olha agora, depois dele levantou-se Judas, o Galileu. É esse aqui, Judas, que estou falando. Ó. Nos dias do recenseamento, e levou muitos atrás de si, mas também esse Judas morreu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Por isso vos digo, deixai em paz esses apóstolos, libertai-os, pois se esse propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-no e mandaram que não falasse no nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de anunciar e de ensinar a Jesus o Cristo. Então o que Gamaliel falou? Se essa obra não é de homem, vai parar. Se é de Deus, não tem como parar. E aí provou que é de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E é tão de Deus que nós estamos aqui. Ó. A obra é de Deus. Ela continua. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Semana que vem nós continuamos. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Senhor nos dê graça, força. A obra é de Deus, aleluia. Não é de homem, é obra de Deus. Vamos chegar em frente, anunciando o Evangelho, ganhando almas para o reino. Os discípulos se regozijaram, se alegraram por terem sido dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Então, irmão, você está aí passando as suas lutas aí. Você está passando luta pelo nome de Jesus, amém, glória a Deus. Senhor, entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome, toda honra e glória a ti. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Obrigado pela tua palavra hoje. O Senhor veio no tempo certo, na plenitude dos tempos. O Senhor veio para nos salvar, para nos resgatar. E esta obra é de Deus, aleluia. Esta obra está no coração de Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo plano de salvação. Obrigado pelas misericórdias estendidas. Obrigado pelo sangue derramado por nós. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. O Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te abençoe sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.